A palavra de Deus para os nossos corações, esse homem abençoado, vem aqui varão, né, que eu conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem, não é? Eu também assisti um DVD do pastor pregando lá em Boston, assisti acho que um culto ao vivo. Então olha para o teu irmão e fala para ele assim: se prepara, irmão. Fala para ele: é hoje, irmão. Amém. Quero passar aqui, pastor. E aqui ficou bom, sabe, pastor? Não tem relógio. Ninguém sabe que hora que está o culto, se já está na hora de ir embora. Então, pastor, fica à vontade, viu? Sinta-se à vontade. É um prazer, uma honra receber o pastor. Eu sei que Deus trouxe a palavra do teu coração para os nossos corações. Então, fique à vontade. E você está na sua casa, em nome de Jesus. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Pai do Senhor. Pai do Senhor. Tudo bem com vocês? Amém. Glória a Deus. Que bom. Um prazer, uma alegria muito grande poder estar aqui com os irmãos. Estou muito feliz por Deus estar me concedendo esta oportunidade de estar aqui e conhecer mais uma partícula do exército de Deus. Agradeço a Deus pela demonstração do seu amor e das suas misericórdias para comigo. Agradeço ao pastor Costa Júnior, a pastora Suzana, a Raquelzinha, o Abraham, e essa família pastoral, pastor Oliveira, por estar me recepcionando, o irmão Paulo que me buscou no hotel. Meu muito obrigado, que Deus abençoe a igreja, amém? Amém. Meu nome é Seraf Gens, eu sou natural de Angola, resido no Brasil há alguns anos. Eu desenvolvo um trabalho evangelístico em redor do mundo, já estive em mais de 50 países. E Deus está me levando cada dia num lugar diferente. Para mim tem sido assim, muito edificante. Eu vou pregar hoje aqui, amanhã eu vou seguir para Palmeira de Goiás, para depois eu estar retornando, passar uns dias na África. Eu falo português porque meu país foi colônia de Portugal, mas além do português eu falo outras línguas enroladas. E eu quero que vocês cantem comigo em africano agora. Canta assim. Lelo, 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 lenda, gimba, ni Jeová. Lelo, 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 lenda, gimba, ni Jeová. Glória a Deus. Lelo, 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 lenda, gimba, ni Jeová. Lelo, 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 gimba, ni Jeová. Eita Deus. Aleluia. Glória a Deus. Essa parte aqui está mais animada. Ei, maravilha. Pode soltar música 14, todo mundo cantando para Jesus. Alô? Eita glória. Aleluia. Maravilha. É muito bom encontrar a pastora Suzana aqui. Eu ficava lá na casa dela nos Estados Unidos. Agora ela virou brasileira. De Goiânia, está comendo piqui. Eu cheguei aqui, o pessoal me deu arroz com piqui. Eu machuquei a boca toda. Eu pensei que era colocar a bola toda e ficar mastigando. Eu falei assim, piqui nunca mais. Meu Deus, eu não sabia que piqui era piqui assassino. E machuca a boca da gente. Eu vou levar a piqui para a África porque lá não tem piqui. Olhe por mim. Posso soltar agora 14? Amém.
Aleluia. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Cante comigo.
Deus está aqui. Oh, glória a Deus! Tão cedo como o ar que eu respiro, tão cedo como a manhã que se levantará, tão cedo como eu te falo, podes me ouvir. Deus está aqui, tão cedo como o ar que eu respiro, tão cedo como a manhã que se levantará, tão cedo como eu te falo, podes ouvir. Eu te louvarei, Senhor, de todo meu coração. Eu te louvarei, Senhor, de todo meu coração. Canta, igreja! Na presença dos deuses, a ti cantarei louvor. Na presença dos deuses, a ti cantarei louvor. Vamos adorar a Deus, come on! Vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus. Vamos invocar seu nome. Vamos adorar a Deus. Toda a igreja. Vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus. Vamos invocar seu nome. Vamos adorar a Deus. Ele veio em minha vida num dia especial, trocou meu coração por um outro coração, e esta é a razão porque eu canto assim. Oh! Vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus. Só uma igreja. Vamos adorar a Deus. Aleluia. Oh, glória. Aleluia. Deus habita no meio dos louvores. Você crê nisso? Então cante comigo. Todo mundo. Essa música veio da África. E lá a gente gosta de uma dança. É maravilha. Guia, coxine meia. Guia, coxine meia. Aranandere, alopinakia. Shimane, shimaja, Jesus. Guia, guia, mica. Guia.
Inga chegala, gasolan zambi, Ishimana, bomona, zambi. Hermenia, Nyamika, Nya, bomona, zambi. Nya, koshini meya. Nya, koshini meya. Orandele, amo kumbaga. Shimanino, Shinatan, Jesus. Hermenia, Nyamika, Nya, Nya, Nya. Vocês assim. Vocês gostaram das músicas? Glória a Deus. Então compra o CD. Amém. Aí ninguém falou amém. Eu estou na prova. A coisa está preta aqui. Mesmo assentados, eu quero convidá-los a abrirem comigo em Isaías capítulo 55. Quando eu vou na casa da pastora Suzana, ela não faz o prato de comida para a gente. Lá na casa dela, a gente vai até no fogão. E eu então pego aquele prato fundo e coloco tanto de comida que dá para mim comer. Eu nunca mandei ninguém comer no meu lugar. A ser você na presença de Deus. Ninguém poderá ser abençoado por você. Você vai ter que exercitar a fé para ser alcançado pelo milagre de Deus nesta noite. Aleluia. Isaías capítulo 55, versículo 6. Diz a palavra de Deus. Isaías 55, versículo 6. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele. E volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Aleluia. Repita comigo: Deus é rico em perdoar. Amém? Glória a Deus. Irmãos, eu vou compartilhar com vocês o meu depoimento. Eu tive uma trajetória muito difícil. Eu fui usuário de drogas, eu me envolvi em assaltos, e me envolvi no ocultismo, eu me entreguei de corpo e alma aos lixos deste mundo. E quando eu pensava que não havia mais uma saída para a minha vida, Jesus Cristo transformou toda tristeza em alegria. E hoje, pela misericórdia de Deus, eu sou uma pessoa alegre e feliz. Só Jesus faz essas coisas. Meus irmãos, tem uma criança aqui, e se a gente deixar essa criança, ela vai fazer um pentecoste aqui. E criança é assim mesmo, gente. Liga não, criança é uma bênção. Eu queria ter 15 filhos.
15 filhos. Mas minha mulher não deixou. Minha mulher falou, se vira. Eu tive o privilégio então de nascer numa família muito legal. Eu sou casado com Fátima. A minha esposa é muito bonita. Nós temos 3 filhos muito bonitos. E eu também muito bonito, graças a Deus. Quem crê nisso, diga amém. Obrigado. Demorou, mas saiu. Saiu um homem meio arrastado, meio desconfiado. Mas esse negócio de eu ser bonito não é invenção minha. Eu nunca falei assim, gente, eu resolvi ser bonito, não. E quando eu nasci, mamãe falou que eu era bonito. E eu acredito no... Se mamãe falou, quem é você para se levantar contra? Por acaso você é minha mãe? Então mamãe falou que eu era bonito. Aí veio meu pai, papai falou, garoto bonito. Aí veio a minha mulher que me viu pela primeira vez, ela olhou, reparou e falou, uau. Aí nasceram os meus filhos que viviam alegando, papai, o senhor é lindo, o senhor é lindo. Irmãos, é testemunho de muita gente. E vocês falaram amém. Que maravilha. Então estou saindo daqui convencido de eu ser o tal. E caso você queira explorar um pouco da minha imagem, fazendo fotos, filmando como o irmão está fazendo, eu não sei para que é. Que tem pouca claridade aqui, não vai sair nada. Tá beleza, tá bom. Vai chegar em casa lá, cadê o pregador? E ele vai falar, irmão, tenha fé, que ele está aí. Eu gosto de ver pessoas sorrindo, se alegrando. Amém? Amém. Então fique tranquilo. Meus irmãos, através da manifestação da graça de Deus, eu tive o privilégio de conhecer o amigo Jesus Cristo e recebê-lo em meu coração como Senhor e suficiente Salvador da minha vida. Mas antes de viver esta experiência, eu vivi a dor amarga de uma vida sem paz, sem alegria e sem esperança. Experimentei as tristezas deste mundão, porque eu me julgava ser autossuficiente demais para então suplantar todas as dificuldades que surgissem ao decorrer de minha trajetória. Mas quando o desmoronar da minha falta de autonomia foi se concretizando, eu pude perceber o quanto eu era uma pessoa limitada e ao mesmo tempo incapacitada de resolver os meus pequenos problemas. E sendo arrastado pelo sistema deste mundo, eu fui me entregando de corpo e alma aos vícios do cigarro, bebidas alcoólicas, maconha, e quando me dei por contas, eu estava no alto de um prédio tentando suicídio pela segunda vez, aos 17 anos de idade. Aos 17 anos de idade, eu era uma pessoa completamente insuportável. E um dia Satanás criou uma situação onde eu vinha cair e disse-me, Seraf, você é um viciado. A tua família te odeia, a justiça te procura, a sociedade te discrimina, não te resta mais nada por fazer, desista da vida. E aí uma noite, sob o efeito das drogas, eu saí pelas ruas da cidade em busca de um meio que pudesse dar um fim na minha vida. Eu chegava em casa, todo mundo fechava a cara para mim. Na rua, eu não tinha tranquilidade. Era uma pessoa totalmente excluída de tudo e de todos. E o diabo disse, dê um fim na sua vida. Ninguém gosta de você, você está cansado de viver. Mas eu acredito que este Deus, que é grandioso em perdoar, já protegia-me, livrando-me de cometer tal loucura. E para a honra e glória deste Deus, aqui estou vivo. Sabe por quê? É porque aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Desde então eu cheguei à conclusão
da necessidade da gente fazer uma análise de nossa conduta. Digo isto é porque na vida existe uma grande escala de princípios e prioridades que precisam ser observados por todos aqueles que estão interessados em desfrutar de uma vida de plena comunhão com Deus. Mas infelizmente a luta pela sobrevivência humana, o envolvimento com os prazeres da vida, o envolvimento com os desafios deste mundo tem levado muita gente ao total esquecimento da nossa prioridade suprema de vida, que é buscar o Senhor enquanto se pode achar e invocá-lo enquanto está perto. Se Deus está perto, é para salvar, é para curar, é para libertar e restaurar a tua vida em nome de Jesus. Deus não está tão distante o quanto muitos se queixam da sua ausência. A Bíblia diz que Deus está perto, mas de quem Deus está perto? Deus está perto daqueles que o buscam. Amém. Ele disse em sua palavra: buscar-me-eis e achar-me-eis quando me buscardes de todo o vosso coração. Ouça cá, quais são as tuas buscas? O que você está buscando neste mundo? O que você está procurando neste mundo? Você nasceu para Deus. Você nasceu para andar com Deus. Você nasceu para viver cheio do Espírito Santo. Você precisa se voltar para Deus, porque você só será uma pessoa feliz nos braços do Pai eterno. Deus está perto daqueles que o buscam. Por isso a Bíblia, no seu realismo sábio, nos diz o seguinte: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Repita comigo: meu Deus, está comigo, todos os dias. Olha para a pessoa que está do seu lado, diga para ela: Deus quer estar contigo todos os dias. Deus está perto daqueles que o invocam, pois a Bíblia diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, será curado, será liberto, será restaurado. Tudo que você precisa fazer é se apegar no único e verdadeiro Deus, Senhor absoluto da história, que fez os céus e a terra e te criou para o louvor da sua glória. E ele disse: clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Repita comigo: coisas grandes. Então repita comigo: eu nasci para as grandes realizações. Para que é que você nasceu? Então, para as coisas grandes acontecer na sua vida, você vai ter que se libertar das pequenas coisas. Se libertar das picuinhas da vida, das murrinhas. Tem muita gente murrinhenta. Ainda fala: ninguém me ama, ninguém me quer, Deus me ama, mamãe. Quem vai querer essa coisa, meu Deus? Que só se queixa. Já começa o dia se lamentando. Parece uma hiena. Quem vai ser amigo dessa coisa que até o anjo tem dificuldade de acompanhar? E Deus fala: anjo, vai com ele. O anjo fala: eu estou fora. Isso aí não dá um glória a Deus. Isso não sabe agradecer. O negócio é murmurar e reclama do marido, reclama do filho, reclama do vizinho, reclama da cidade, reclama do tempo, reclama até do cabelo. E fala que o cabelo é uma praga. Por isso que não tem produto que melhora esse cabelo. E o cabelo... sua coisa. Aí tá aí, parecendo um tribufu. Repita comigo: eu nasci para alegria. Você deveria sorrir mais. Você nasceu para alegria. Você sabia que ser alegre é um mandamento bíblico? E a Bíblia
diz assim: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo: alegrai-vos. Você tem que sorrir. A situação, irmão, a situação está difícil. A coisa está preta. Para mim está preta desde que eu nasci. E aqui não clareia não. Não fale coisa preta. Não fale coisa preta que você me ofende. Ah, como é bom sorrir, amém? Ah, sorria. Mostra as canjicas. Se você não mostrar, mostra a gengica. Não sorria, meu filho. Ou você acha que cara feia atrai dinheiro? Então sorria. Clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Deus quer agir de forma grandiosa na tua vida, no teu lar, na tua família. Para isso você precisa se libertar das pequenas coisas. São as pequenas coisas que impedem o agir de Deus em nossas vidas. Gente que troca Jesus por um baseado de maconha, troca Jesus por um amante, por um amante, troca Jesus por um trambique. Ao invés da tua vida melhorando, nada melhora e você vai vivendo essa vidinha periférica, amarrada, medíocre, acorrentada, sem o brilho do Espírito Santo. Chegou a hora de você sacudir a tua alma do pó, erguer a cabeça, porque Deus, em Jesus Cristo, Ele te estende a mão e te oferece a tua libertação. E se você crê nisso, levante a mão e diga glória a Deus. Deus está neste lugar para te abençoar. Eita Deus de poder. Deus está perto daqueles que o adoram. A Bíblia diz que Deus busca adoradores que possam adorá-lo em espírito e em verdade. Amém? Eita glória. Entenda uma coisa. Deus não está procurando adoração. Quem está procurando adoração é o diabo. Deus está procurando adoradores. Aleluia. O diabo aceita qualquer adoração. E galinha preta, vela vermelha, e pipoca. Ele topa qualquer parada. Deus está procurando adoradores que possam adorá-lo em espírito e em verdade. Só que eu não sabia disso. Eu nasci numa família de tradição espírita umbandista. Meu avô foi um líder político muito influente. Além de sua liderança política, vovô também era um bruxo. Vovô tinha um terreiro enorme de macumba. E quando veio a falecer, meu pai herdou dele o terreiro de macumba. E eu então, desde criança, aprendi a invocar os mortos e a eles a prestarmos culto. Constantemente vivíamos envolvidos em rituais. Ora em matagais, cemitérios, cavernas, terreiros, casas de parentes. E o nosso envolvimento com essas coisas no passado se devia na busca de algo que pudesse alegrar os nossos corações. Muito cedo meu pai teve a grande preocupação de me ensinar a fundo nas práticas do ocultismo. Certo dia fui levado em sua companhia para um terreiro enorme, cheio de pessoas que tocavam atabaques e entoavam cânticos. E no centro daquele salão estava sentado um negão muito feio que fumava um cachimbo numa cuspição nojenta. E o negão olhou para mim e falou: vem cá, meu filho. Eu quase falei: sai pra lá, coisa preta. O pior é que ainda tem gente que chama de pai de santo.
Eu fui levado até diante dele, ele disse, tira a camisa, e assim eu fiz. E ele pegou uma navalha e começou a raspar a minha cabeça. E quando acabou de raspá-la, 2 pessoas se aproximaram de mim. Uma delas prendeu os meus braços para trás, a outra se ajoelhou, prendeu as minhas pernas, e com a mesma navalha que me raspara a cabeça, ele começou a me causar ferimentos. Ele fazia um corte em meu rosto e lambia o sangue. E fez esses cortes, e tem essas marcas até hoje. Ele fez esses cortes na cabeça, no rosto, no peito, nas pernas, o meu corpo todo ensanguentado. E eu, sem saber, eu estava fazendo um pacto com o diabo. Pacto de sangue. Eu vivi no inferno. E quando ele acaba de me causar os ferimentos, meu pai se retirou do salão, depois ele voltou trazendo um embrulho consigo. E no abri-lo, eu percebi que era uma ossada. E eles improvisaram um altar, empilharam aqueles ossos e pediram-me para que eu estendesse as mãos sobre aquela pilha de ossos. E ele começou a rezar. E eu fui repetindo a reza, e quando ela acabou de rezar, ele disse, você acaba de ser possuído pelos espíritos representados por esses ossos. Eles vão se encarregar de guiar os seus passos. E ele me deu os seus nomes. E por muitos anos, eu dediquei a minha vida ao diabo. Eu fui uma pessoa possessa, mas houve um dia em que Deus olhou para o meu estado espiritual tão deplorável e eu se compadecer com a minha realidade. Ele me estendeu a mão e quebrou as cadeias, as correntes, as muralhas, as algemas do inferno foram quebradas. E aqui estou vivo, é porque em minha vida sou o Senhor e Deus. Sou o Senhor é Deus. E ele disse agora, para fechar o pacto, você vai dar um beijo e uma mordida em cada osso. E começou aquela beijação nojenta. Era uma bitoca e uma mordidinha. Você está rindo, eu queria ver você lá. E em nome da paz, em nome da alegria, em nome da felicidade, eu me submeti aos horrores da macumbaria. Aquele homem colocou as mãos em minha cabeça e disse-me, o seu problema está resolvido. E eu saí dali na companhia de meu pai. Só que papai era um alcoólatra inveterado. Nada neste mundo conseguia fazê-lo parar de beber. Bastava beber para infernizar nossas vidas. Não foram poucas vezes em que eu o vi chegando bêbado e agredindo a minha mãe. Eu fui criado aos pontapés e aos xingatórios. Em nossa casa não havia prática do amor. Meu pai também herdara de meu avô algumas terras e ele contratou pessoas que foram prepará-las para o plantio de algodão, que era um dos melhores negócios da época. Só que veio uma temporada de seca que acabou comprometendo todo o seu investimento. E insatisfeito com o prejuízo, meu pai procurou um macumbeiro mais experiente com quem foi se consultar, e este homem, por sua vez possesso, disse-lhe que em nossas terras havia presença de demônios que estavam pedindo sangue. E que para se livrar dos prejuízos, papai tinha que sacrificar uma vida humana em um ritual. E tinha que ser um dos seus filhos. E meu pai, assustado com a exigência, ele resolveu desistir das terras. Mas o diabo que veio para roubar, matar e destruir, ameaçou em acabar com a vida de meu pai e a de toda a nossa família, caso ele não sacrificasse um dos seus filhos. Papai guardou consigo. E quando não pôde mais guardá-lo, chegou para minha mãe alegrando solidão, dizendo que estava muito sozinho nas terras e que precisava da companhia de um dos filhos. E com o consentimento de minha mãe, meu pai levou meu irmão mais velho. E quando chegaram nessas terras, eles assassinaram meu irmão.
Seu corpo foi esquartejado e o seu sangue é espargido naquelas terras em nome de uma riqueza que nunca vimos. Gente, não é à toa que a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, que revela a maneira certa de viver, condena a prática do espiritismo, candomblé, magia negra, voodoo, umbanda e de todo tipo de envolvimento com o ocultismo. Sabe por quê? É porque Jesus Cristo, o unigênito Filho de Deus, é a única solução do céu para todo o problema do homem. Fora dele não há salvação, não há libertação, não há restauração, porque Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Glória a Deus, aleluia. E quando a notícia chegou ao conhecimento de minha mãe, ela passou a sofrer muito. Mamãe caiu em depressão. Não foram poucas noites em que passamos acordados, vigiando-a para que ela não suicidasse. Mas antes mesmo que superássemos esta crise, meu pai largou a minha mãe, abandonou a minha mãe, alegando estar apaixonado por uma jovem senhora com quem ele foi morar. Eu sou o filho mais velho dos homens. No dia em que ele saiu de casa, eu me coloquei na porta e falei: papai, não vai embora. Minha mãe tem sofrido muito por tua causa, fique com a gente. Meu pai me deu um empurrão e foi embora de casa. E eu comecei a odiar. Minha mãe, uma mulher de fibra, foi à luta e nos criou com muito sacrifício. Aqui no Brasil também tem homem que faz isso. Larga a mulher de família, mulher humilde, mulher simples, e vai lá fora caçar esses tribufuns, esses canhões, essas bazucas, esses foguetes. E o cara ainda sai por aí se gabando, falando que arrumou um avião. Só que avião, quando dá defeito, ninguém conserta, meu filho. Então vai de fusquinha, meu filho. Que fusquinha pega até no tranco. Se a tua mulher estiver ficando feia, é porque você está acabando com ela. Que ela era tão bonita que você se casou com ela, seu jacaré. Se a tua mulher estiver ficando feia, chegue para ela e fala assim: amor, eu vou te dar uma geral. Dá uma guinada nela. E se você quer ter uma mulher que te ame por toda a vida, é só dar dinheiro para ela. Ela vai te amar. Agora, se você não der dinheiro, meu irmão, a coisa vai ficar difícil para ti. Porque quando a gente dá um dinheiro para a esposa, até o cardápio muda. Ela fica mais em paz. Ela fala: amor, o que tu quer comer hoje? Agora, quando tu não dá nada, ela faz um jabá salgado com pequi. E fala: come aí, ó. Eu tô saindo. Agora, quando a gente dá um dinheiro para a esposa, até beijo a gente... Já tá luz de mel. É uma maravilha. Ela chama a gente de lindo. E tem que acreditar. Meu pai largou a minha mãe e foi embora. Mamãe, uma mulher de fibra, foi à luta e nos criou com muito sacrifício. E quando a gente não esperava, o avião do papai cai. Aí volta aquela caixinha preta, cheia de notícias. E fala para minha mãe: meu amor é você. Eu amo é você, mulher da minha juventude. Passou a minha mãe na lá. E mamãe aceitou de novo. Eu falei: mamãe, desse cria juiz. O senhor citando meu pai, esse cachaceiro que bate na gente, mamãe. É seu pai, eu amo ele. Você não tem educação. Isso não é assunto de menino se meter. Falei: mamãe, a senhora vai apanhar por amor. E eu que não amo. E mamãe foi me ver, amor. E a gente na pancadaria. Aos 11 para 12 anos eu não consegui mais conviver com meu pai.
Foi a última vez em que eu vi batendo em minha mãe. Ele também chegou perto para me bater. Eu peguei num pedaço de pau. Ele estava bêbado, aos 11 anos de idade. Eu enfrentei meu pai, defendendo a minha mãe. Eu não me orgulho do que fiz. Embora que isso tenha acontecido há mais de 30 anos atrás. Eu peguei num pedaço de pau e falei, papai, eu te odeio. Eu estou indo embora de casa. Hoje mesmo eu estou indo embora de casa. Mas depois que eu crescer, eu vou voltar aqui para te matar. Você não vai ser homem de bater em ninguém. Eu saí de casa, na companhia de 2 primos. Fui morar em Luanda. Meu sonho era ser jogador de futebol. E todo mundo pode perceber que eu tenho um jeito de atleta. Muito obrigado, gente. E eu cheguei em Luanda, me inscrevi num clube. E o técnico me chamou, joguei meia partida, mostrei todo o meu talento futebolístico. E no final ele me abraçou e falou, meu filho, arruma outra coisa para fazer. Eu saí de lá arrasado. Aí eu conheci uns garotos que falavam gírias. Eu era muito pacato, sabe, muito respeitador. E eu conheci uns garotos que falavam, bicho, mané, que há? Se liga, meu. Que foi, bicho? Falei, meu nome nem é bicho, não. Um falou, bicho, tu já viajou? Eu falei, eu já vi na roça. O outro falou, não me entendeu, bicho, tu já fez a cabeça? Eu falei, não, eu já nasci de cabeça feita. O outro falou, vamos batizá-lo? Eu não sabia que viajar, fazer cabeça, era fumar maconha. O camarada pegou num papelote de ervas, fez um cigarro e falou, bicho, se tu fumar desse cigarro, meu, tu vai decolar. Tu vai viajar na maionese. Tu vai ver prédio flutuando, paz e amor, mano. E o cigarro foi passando de boca em boca, até que chegou a minha vez. Eu dei umas bafuradas, veio mais uma rodada, veio a terceira rodada, e me enturmei. Eu pensava que eu tinha estrutura. Eu pensava que eu nunca iria me viciar. Eu falava, no dia que eu quiser, eu vou parar. E comecei a fumar. Quando eu quiser, eu paro. E vai maconha, e vai uísque, e vai vinho, e vai cerveja. Quando eu quiser, eu paro. E estou indo para o inferno. E nada de conseguir parar. Aos 13 anos de idade, eu fui preso por tentativa de homicídio. Aos 13 anos de idade, eu portava arma de fogo e abordava as pessoas nas esquinas e roubava delas. Era o meio que eu encontrei para sustentar o vício. Meu país era de linha marxista. Eu fui jogado numa cela, onde fui conviver com bandidos da alta periculosidade. E convivendo com esse tipo de gente que movimentava muito dinheiro no crime, a ambição de ganhar dinheiro tomou conta do meu coração. Agora eu não queria roubar para manter o vício. Eu queria ostentar riquezas. Ao sair da cadeia, eu estava fazendo parte de uma quadrilha que assaltavam bancos. Pessoas altamente perigosas. E essas pessoas me ensinaram a ser uma pessoa insensível. Eles falam, se você não matar, eles te matam. Se você não machucar, eles te machucam. Você não tem que discutir nada. Bandido não negocia. Bandido tem que levar vantagem. Falava, tá certo. E eu parti e comecei a ganhar $2.000, 3.000, 4.000. Aos 15 anos me mudei para Paris. 15 anos de idade, fui parar em Paris. Eu comecei a me sentir um tal. Em moto 0 km. Andando com pessoas, filhinhos de papai. E eu dava uma de gente importante. Mas lá no fundo da minha alma, eu estava apodrecendo. Eu estava morrendo aos poucos. Eu tentava viver de aparência. Quando eu chegava no quarto, eu esmurrava as paredes. Porque para dormir, eu tinha que tomar uma dose de drogas. No ano de 82, eu voltei para Angola. E planejei um assalto milionário. E fomos pegos. Os meus colegas foram condenados à pena de morte.
Eu fui jogado numa cela fria e escura, fui espancado. E me fizeram confessar crimes que eu nunca havia cometido. Fui torturado. No dia 21 de setembro de 82, eu fui ao julgamento. Não havia nenhuma pessoa conhecida para me assistir. Eu olhei para o céu antes de entrar num portão enorme, cheio de policiais. Eu falei que se eu não tivesse um pai alcoólatra, eu não estaria aqui para morrer. E eu entrei. E no final do dia saiu a sentença. Eu fui absolvido. E eu jurei para mim mesmo que nunca mais iria roubar. Eu falei, eu nunca mais vou usar drogas. Eu vou parar com isso. E na tentativa de me regenerar, procurei um emprego e comecei a roubar, comecei a trabalhar. E com pouco tempo que eu estava trabalhando, eu não consegui me livrar das drogas. Eu comecei a roubar do patrão. Só que o patrão não gostou da ideia. Ele não precisava de um sócio. Eu perdi meu emprego. Arrumei outro emprego, eu continuei roubando. Em um desses lugares onde eu trabalhei, o patrão me deu o apelido de Carioca. E todo mundo começou a me chamar de Carioca. Eu perguntei o porquê do apelido, o patrão me disse, rapaz, eu estive no Brasil pulando no carnaval. Malandro como você só viu no Rio de Janeiro. Ele pegou aquela revista do carnaval, colocou em minhas mãos. Quando eu vi aquelas cenas, eu falei, cara, se toma boca dessas, é pra lá que eu vou. Eu nasci no lugar errado. Ele falou, cara, é muito samba, muita droga, muita bebida, muita orgia. Eu falei, cara, é pra lá que eu vou. Eu projetei um assalto, roubei um dinheirão. Eu estava com 19 anos de idade e vim para o Brasil. Eu duvido que tenha alguém aqui que tenha sido mais valente, mais corajoso do que eu. Eu topava qualquer coisa. Um dia eu tentei roubar tanque de guerra do exército. Eu fumei umas maconhas. Gente, eu era doido varrido. Meu amigo me puxa e fala assim, eu vou roubar um tanque. Eu vou arrebentar. Oh, glória a Deus! Sou Jesus para mudar a vida da gente. Fumava umas maconhas e me sentia um tal. Que a maconha, as drogas, as bebidas alcoólicas levam a pessoa aos 3 estágios. Primeiro, sabe qual é? Macaco. Sai fazendo gracinha para todo mundo. Cara bebe, pode ser tímido. Ele sai fazendo gracinha para todo mundo. Mexe com as meninas, e recita poesias, poemas, e canta. Segundo estágio, leão. Ele se sente forte. Pode ser franzino. Ele encara todo mundo e fala que bate. Terceiro e último, porco. Depois ele é jogado no chão. Você encontra médicos, advogados, engenheiros, professores, alcoólatras. Você encontra pessoas de família, de caráter, jogadas na sarjeta. Sabe por quê? É porque o diabo não respeita a tua posição social. O diabo não respeita teu grau de conhecimento. O diabo não respeita a tua religião, nem a tua religiosidade. O diabo tem respeito. O diabo tem medo. É da presença de Jesus na tua vida. Aleluia! Você precisa se apegar em Jesus. Eita Deus! Aí eu falei, vou para o Brasil. Roubei um dinheiro. Entrei no avião. E no avião eu tomei todas. Eu tomei de 1 a 51. Já desembarquei no Rio turbinado. Eu já cheguei e falei, menino, onde é que é o carnaval? E a moça rindo para mim falou, rapaz, o carnaval já passou. Você está vindo aonde? Aí eu fui para o hotel. O interessante é que desde criança a mamãe havia me dito que tinha algumas coisas que eu não deveria fazê-las. Uma delas, minha mãe me proibiu de ler a Bíblia, alegando que quem lia a Bíblia acabava endoidando. Mamãe falava, meu filho, tem um livro que eles chamam de Bíblia. Quem lê a Bíblia fica doido.
Toma cuidado para você não endoidar. Se você ler a Bíblia, fica ruim das ideias. Eu era tão ignorante que quando eu via um doido na rua, eu pensava comigo, leu a Bíblia. A segunda coisa, minha mãe me proibiu de entrar em igreja de crente. Ela disse, nunca entre em igreja de crente, porque crente é um bando de doido que grita aleluia, aleluia, aleluia. Se tu entrar na igreja de crente, o Espírito de aleluia vai te pegar e você vai gritar aleluia até morrer. Eu tive pavor de crente. Aleluia! Bota aleluia nisso. E eu chego no hotel, tinha um livro em cima do criado. E eu pensei que era um livro qualquer. As suas letras douradas na capa brilhavam com o reflexo da luz. E eu, curioso, peguei o livro e no abri-lo estava escrito Novo Testamento, Evangelho de Jesus Cristo. Eu falei, como escrito? O livro da doideira. Mas curioso, querendo saber que Jesus era este que endoidava todo mundo, eu me lancei no desafio de ler algumas linhas. E no ler eu comecei a gostar. E no gostar eu passei a ler a Bíblia todos os dias. E de tanto gostar eu roubei a Bíblia e fugi do hotel. Eu já era ladrão mesmo. Glória a Deus. E eu roubei a Bíblia. Foi o último roubo que eu fiz. Amém. Depois disso eu não consegui roubar mais. E a Bíblia passou a fazer parte de minha vida. E onde eu parava, eu lia um pouco. Eu fumava maconha de um lado e lia a Bíblia do outro. E um dia, indo para a Praça Mauá, no centro do Rio, eu me encontro com um grupo de crentes, todo mundo de terno, gritando em plena praça, aleluia. Eu pensei comigo, bem que mamãe fala. Esse povo é doido. Aleluia, glória. Aleluia. E eu fui caminhando em direção deles. E tinha um rapaz em minha frente, um branco, que ao se aproximar deles, deram um folheto e disseram-lhe, Jesus te ama. E eu prestei atenção naquilo, só que quando chegou a minha vez, o crente fechou a cara para mim e disse-me, se você não aceitar Jesus, você vai para o inferno. E eu que era metido a brigar, eu não peguei no folheto, eu apontei o dedo na cara dele. Eu falei, você não é homem de repetir o que dissestes. Eu já comecei a arregaçar as mangas. Eu falei, seu racista sem vergonha. Branco igual a você, Jesus ama. Eu que sou negro vou para o inferno, raça ruim. Seu pó de arroz. Se fosse minha terra, eu faria um picadinho de sua raça. Eu comecei a xingar o crente e o crente não topou a briga. Ele abaixou a cabeça, ficou mexendo com os lábios e eu pensei comigo, ele está me xingando baixinho. E quando me acalmei, ele levantou a cabeça e bateu em meu ombro com uma firmeza e disse-me, escuta aqui rapaz, você que não sabe com o que está mexendo. Eu fui traficante de drogas, cresci nas favelas de Bangu. Certo dia fui atrás de um rapaz que me devia uma quantia em dinheiro e ele não quis me pagar. Por desaforo eu dei 4 tiros a queima-roupa. E ele caiu morto aos meus pés e mesmo depois de morto eu o pisoteei. Eu fiquei todo arrepiado. O cara era matador. Eu pensei comigo, e agora? Como é que eu vou sair daqui? Eu disse, se fosse alguns anos atrás, eu faria você engolir esse xingatório seco. Só que eu fui preso. E na prisão apareceu um homem que me falou de Deus. Eu abri o coração para Deus. Recebi Jesus Cristo como Senhor e suficiente Salvador da minha vida. E hoje estou nesta praça pública expressando a minha gratidão ao Deus que me salvou, o Deus que me perdoou. Este Deus tem o poder de
você vai para o inferno. Eu falei, é verdade. Eu falei, não, você tem razão. O cara era matador. E ele disse, olha, hoje na minha igreja tem culto de poder. Aleluia. Você já viu poder? Eu falei, poder o quê? Poder de Deus. Aleluia. Quer ver poder? Eu pensei comigo, esse cara já matou. Se eu falar que eu não quero ver poder, eu vou acabar minhas armas. Quer ver? Eu falei, eu quero. Irmão, eu viajei mais de 50 quilômetros para ver poder. Eu saí do coração do Rio e fui parar na igreja Assembleia de Deus de Bangu. E quando estou chegando na igreja, irmãos, eu começo a escutar zoeira. Aleluia. Oh, glória. Eu cheguei na porta, respirei fundo, prendi a respiração e fiz figa nas duas mãos. E eu pensei comigo, espírito de aleluia. Só não me pega de jeito nenhum. Eu não vou endoidar. Eu vou entrar e vou sair são desse lugar. Eu não vou endoidar. E eu entrei, irmão. Para mim, crente era doido mesmo. Gente, só crente faz isso. É muita loucura. É muita treta, mano. Em um só culto, o crente canta, chora e ri. E vai para casa dizendo, o culto foi uma bênção. E ainda tem gente que tenta entender crente. Você vai endoidar. Você tem que se converter logo. Pois a Bíblia diz, provai e vede que o Senhor é bom. Deus é bom para te salvar. É bom para te libertar. É bom para te curar. Abre o teu coração e aceita Jesus Cristo. Aleluia. Eu estou lá no meio deles. Glória a Deus. E eles gritando. Tinha um que era o mais animado de todos, que gritava assim, é por isso que eu te amo, Jesus. Eu fiquei. E tinha outro que parecia que estava chupando cana. E eu, aleluia. Oh, glória. Mas era um homem cheio do Espírito Santo. E eles eram fanáticos por Deus. E como se não bastasse aquela cheira toda, o outro gritou, manda fogo, Jesus. Aí eu falei, vou embora. Minha mãe me disse que crente era. Esse cara está pedindo para mandar fogo. Antes que eu morra carbonizado. Eu vou virar para trás, vou ver a distância que eu estou da porta. Porque na hora que esse Jesus teia fogo aqui, eu não sou besta de ficar. Eu vou sair correndo. Eu não sabia, só que o meu cabelo de Rastafari chamou a atenção dos crentes. Eu parecia uma caveira ambulante. Eu era feio para morrer. Aí Jesus me deu uma guinada que eu até casei. Eu era tão chique. Jesus é bom, né? Gente, às vezes eu paro assim para pensar, falando, meu Deus, uma hora dessa eu estaria nos quintos dos infernos. Mas Jesus falou, ei, negão, eu te amo. Vem cá, negão. Aí Jesus mudou a minha vida, olha que legal. Eu vou morar no céu de graça. Glória a Deus. Aí eu virei para trás para ver a distância que eu estava da porta. Eu não consegui enxergar a porta, porque eu estava cercado de crentes atrás, que estavam intercedendo por mim, fazendo caretas. Quando me deparei com aquelas caretas, falei, vai ser fanático lá fora. Eu pensei comigo, eu estava passando o espírito de crente. Tá ficado. O crente arregalou os olhos para cima de mim e falou assim, queima ele, Jesus.
Falei, quer me assoar? Falei, vou te pegar lá fora. Eu era encrenqueiro, possesso. Irmãos. E o rapaz que me levou falou, está mexendo contigo? Eu falei, está mexendo sim. E o povo, aleluia, oh glória, aleluia, aleluia, Deus está aqui. E daqui a pouco o pastor tocou uma sineta, o povo fez um silêncio. E o pastor começou a pregar. E o pastor falou, Deus falou comigo e vai falar contigo nesta noite. Eu falei, é muito mentiroso esse cara. Onde é que ele viu Deus? Vai enganar outro. Eu sou um cara viajado, eu sou um cara inteligente. Eu quero ver esse cara me convencer que ele viu Deus. Sou um bando de pobres. Eu bem poderia estar com as pessoas do meu nível. Estou aqui com essa gentalha. E olha o meu nível. Ladrão, traficante, maconha. Olha o nível do cara. Bem poderia estar com as pessoas do meu nível. Estou aqui com essa gentalha. E o pastor começou a pregar. Não entendi muito a pregação dele. Eu, num gesto de deboche, encarando o pastor. Irmãos, o homem começou a envermelhar. Daqui a pouco ele apontou o dedo para mim e me chamou de maconheiro. Sem nunca me ter visto na vida. Falar assim, você que é maconheiro. Toda a igreja. Que crente é meio zoiudo. Eu assustado pensei comigo, de onde é que esse cara me conhece? E você não sabe daqui, eu estava com um papelote de maconha no bolso. Aí eu comecei a chorar. Falei, por que eu sou tão azarado assim? Por que tudo que eu tenho que fazer não dá certo? Eu vim pular carnaval, não tem mais carnaval. Fui roubar a Bíblia e me encontrei com crente. Agora só falta esse cara ser policial para me prender. Porque bandido se desconfia de todo mundo. E eu pensei, quando vi esse cara falar assim, me chamar de maconheiro, esse cara deve estar com o meu prontuário em mão. Falou, você é um bandido, você é um criminoso. Eu sei que você está cansado de correr da polícia. Você saiu de casa brigado e até hoje você não voltou porque o teu coração está cheio de ódio. Você já tentou até contra a tua própria vida. Foi Deus que te livrou. Aí eu comecei a chorar. Falei, esse cara está sabendo mais da minha vida do que eu. Ele disse, você é um bandido, você é um pecador, mas eu estou aqui para dizer que no Calvário ainda há sangue que purifica pecados. E ele começou a fazer o apelo, e eu caí em pranto, chorando, soluçando. E ele disse, Deus te ama, Ele quer mudar a tua vida. Abra o teu coração e receba Jesus. E eu falei, se esse Deus tem este poder de transformar vidas, eu quero que Ele mude a minha. Glória a Deus. Eita Deus. Quando o pastor fez o apelo, eu abri o coração para Deus. Recebi a Jesus. Glória a Jesus. Eu fui até a frente, o pastor estendeu a mão para mim, olhou meus olhos e disse, você é muito importante para Deus. Nunca ninguém havia me dito ser importante para coisa alguma. Mas um homem cheio do Espírito Santo disse-me que eu era importante para Deus. E eu fiquei na igreja Assembleia de Deus de Bangu por mais de 40 dias. E eles começaram a me ensinar a ler a Bíblia e a orar. E eu comecei a sentir saudades de casa. Eu falei, pastor, vou embora. Eu quero meu pai, quero minha mãe, quero meus irmãos. E naquela época a Assembleia de Deus fazia um terrorismo para cima da gente que tinha que andar de terno. Eu voltei para Angola todo internado. Terno marrom, camisa verde. E tinha aquele sapato plataforma. Começo dos anos 80. E eu estou chegando. Todo mundo, o que foi? Falei, agora eu sou crente. E eu cheguei em casa, meu pai assustado perguntou-me, você voltou para me matar? Eu falei, não, pai. Eu não voltei para matar o senhor. Eu voltei para lhe pedir perdão. Aleluia. Eu voltei porque eu tenho um grande orgulho de tê-lo como pai.
Eu voltei porque eu te amo. E meu pai começou a chorar. Ele disse-me que eu tenho que lhe pedir perdão, choro. Eu falei, pai, perdoa minha ignorância. E nos abraçamos, choramos juntos. Aleluia, Senhor. E eu comecei a testemunhar para eles tudo quanto Deus estava fazendo em minha vida. E pela misericórdia de Deus, meu pai, minha mãe, meus irmãos foram atingidos pelo poder de Deus. Satanás e os demônios foram expulsos no nome de Jesus. A minha família se converteu a Jesus Cristo. O terreiro de macumba foi queimado. E hoje eu posso dizer que eu e a minha casa servimos ao Senhor. E hoje eu sou essa pessoa alegre e feliz. Feliz porque nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Feliz é porque se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram e todas se fizeram novas. Feliz porque meu nome está escrito no livro da vida. E quando eu partir deste mundo, é para reinar com Jesus de eternidade a eternidade. É isso que me faz cantar. É isso que me faz pregar. Eu ganhei o maior título que um ser humano pode ganhar nesse mundo. Sabe qual é? O de ser chamado de filho de Deus. Aleluia! Esse é o maior título que um ser humano pode ganhar. Ser chamado de filho de Deus. Glória a Deus! Essa é a minha história. Hoje eu sou uma pessoa plenamente feliz. E você? Quem sabe a minha história não tem nada a ver com a tua vida. Você nunca roubou, você nunca usou drogas, nunca se prostituiu, nunca cometeu nenhum crime. Mas quem sabe você é uma pessoa de uma índole respeitada e admirada pelas pessoas. Eita Deus! Talvez você é uma pessoa extremamente religiosa. Quem sabe você tem uma religião, mas não tem paz. Talvez você tenha uma religião, mas não é feliz. Você tem uma religião, mas não tem a certeza da salvação. Você tem uma religião, mas existe um enorme vazio na tua alma. E a Bíblia está dizendo a você nesta noite: buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Mas achar o quê? Achar o perdão de Deus. Amém. Achar a misericórdia de Deus. Amém. Achar o auxílio, o socorro de Deus. Amém. Deus em Jesus Cristo te estende a mão e te oferece de graça o seu perdão. O perdão que te perdoa de fato e de verdade. O perdão que te cura, que te liberta, que te restaura e te transforma em verdadeiro filho de Deus. Por isso eu quero orar por você. Eu ainda estou com as marcas dos pactos em meu rosto, na minha cabeça, no meu peito, nas minhas pernas. Mas a minha alma foi lavada e remida no sangue de Jesus. Glória a Deus! Estou prestes a completar 30 anos de servo de Jesus. Eu nunca mais coloquei um baseado na boca. Glória a Deus, Senhor. Nunca mais precisei usar bebidas alcoólicas. Amém, Senhor. Uma coisa é você parar de fumar, parar de beber. Quem para um dia volta. A outra coisa é ser liberto pelo sangue de Jesus. Aleluia! A Bíblia diz que se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Você que está vindo das drogas, você precisa se apegar em Jesus. Amém. Depois que eu me converti, eu voltei para casa, o traficante foi lá em casa com um papelote de maconha e falou: Serafo, eu sei que você aprecia produto de primeira qualidade, eu trouxe aqui. Você mistura, mano. Eu falei: não, eu me converti, agora eu sou crente. Que isso? Falei. Falou: você precisava, você era muito doido. Passou uma semana, não se dando por satisfeito, veio de novo. Falou: você é crente, você pode fumar maconha. Eu falei: não, crente não fuma maconha.
crente toma uma única dose e fica doido pro resto da vida. Que dose é essa? Olha, o sangue de Jesus. Aleluia! Glória a Deus! Olha, depois que na minha veia entrou o sangue de Jesus, eu estou ligado no céu, mano. Aleluia! Ligado. É muita treta, mano. Aí foi, voltou a terceira vez. Na terceira vez, sabe o que ele fez? O diabo sabe trabalhar. Presta atenção, você que está vindo das drogas. Ele abriu a maconha, um papelote na minha frente assim. E exalou aquele cheiro. Me deu vontade de fumar. Eu quase peguei. E ele foi falando, irmão, daqui a pouco me deu uma revolta. Eu fiquei com tanta raiva do capeta. Você não sabe o que eu fiz. O traficante estava armado. Eu peguei ele pelos colarinhos. Falei, escute aqui. Se você voltar com essa maconha aqui, você não sabe o que eu sou capaz de fazer contigo. Eu empurrei ele na parede. Ele catou a maconha e saiu correndo, de revólver e tudo. E ele espalhou para todo mundo, falou, Serafo se converteu, mas ele continua bravo, meu. E eu descobri uma coisa, você tem que tomar uma decisão radical por Jesus. Aleluia! Amém? Amém. Essa coisa de crente brocochô. Jesus te liberta, fica lá e não sei. A carne é fraca. Vai orar, tribufo. Vai jejuar, vai clamar. Quem sabe você quer mudar de vida? Curva a tua cabeça. Se tem alguém nesta noite que ainda não aceitou a Jesus Cristo como Senhor e suficiente para mudar a sua vida, você que ainda não é crente, você que já percebeu a necessidade de mudar de vida, você já percebeu a necessidade de mudar e você não está conseguindo mudar, meu amigo, a verdadeira mudança ela começa de dentro para fora e só Jesus Cristo pode fazê-la. Não adianta você viver de aparência, porque Jesus está dizendo a você nesta noite, filho meu, dá-me o teu coração, porque tudo começa no coração. Você quer entregar a tua vida a Jesus? Você quer abrir o teu coração para Jesus? Se você quer aceitar Jesus, saiba de uma coisa, eu não estou lhe oferecendo uma religião, até porque religiões existem aos milhares neste mundo. E cristianismo não é religião e nem filosofia. Cristianismo é vida. Jesus disse que veio para que tenhamos vida e a tenhamos em abundância. Vida abundante é vida de paz, é vida de alegria, é vida de vitória, é vida cheia do Espírito Santo. Se tem alguém que quer aceitar Jesus, você que ainda não é crente, levanta a tua mão bem alto, eu quero orar por você. Tem alguém nesta noite que não é crente, que quer aceitar Jesus, levante a tua mão bem alta. Tem alguém? Eu quero orar por você. Pode abaixar a tua mão, Deus te abençoe. Tem mais alguém nesta noite? Mais alguém que quer aceitar Jesus? Você que não tem a certeza da salvação, você quer aceitar a Jesus? Tem mais alguém nesta noite? Quem sabe você está desviado, afastado dos caminhos do Senhor. Você quer se reconciliar com Deus? Se você quer, levanta a tua mão, pastor, eu estou afastado dos caminhos do Senhor, estou voltando hoje. Deus não te condena. Ele disse, vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tem alguém? Vem cá, jovem, quero orar por você. Rápido, vem cá. Glória a Deus! Vamos ficar de pé. Juan tem 15 anos. Aleluia. A igreja estende as mãos para frente. Pai, eu venho a Ti em favor do meu irmão, o Teu filho Juan, que ao reconhecer
reconhecer a sua condição de pecador, ele está arrependido, está abandonando o caminho do pecado. O nome dele no livro da vida, e que as maldições hereditárias e toda sorte de pragas que veio acompanhando nesses 15 anos sejam quebrados em nome de Jesus. E que a bênção do Senhor, a bênção que enriquece e não acrescenta dores, a bênção da salvação, a bênção da cura, da libertação, venha cobri-lo do alto da cabeça até a planta dos pés. Juan, que o Senhor te abençoe, abençoe o teu lar e toda a tua família. Que a obra que o Senhor tem começado em tua vida alcance toda a tua família. E que você seja o profeta, o mensageiro que Deus vai usar para salvar toda a tua casa, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Glória a Deus. Pode aplaudir Jesus. Eu quero fazer um ato profético agora. Todos nós temos sonhos, temos projetos, temos planos. Todos nós temos família. E eu estou cabalmente convencido que a obra que Deus tem começado em nossas vidas vai se completar no seio de nossa família. Você crê nisso? Então estenda a mão. Antes de você estender a mão em direção à tua casa, eu vou orar para você se casar. Você que está solteiro, está solteira. Pastor, silêncio. Pastor, eu não estou pegando nem gripe. Olha, Jesus vai destravar você nessa noite. Essa é a noite do destravamento. Pastor, estou desempregado. O Senhor vai abrir a porta do emprego para ti. O Senhor vai restaurar teu casamento. O Senhor vai te curar nesta noite. Estenda a mão direita em direção à tua casa. Repita comigo: Deus Pai, em nome de Jesus, eis-me aqui, Senhor, diante do teu altar, colocando os meus problemas, as minhas dificuldades, as minhas limitações, diante do teu altar. Eu creio no teu poder, creio nas tuas promessas. Eu creio, Senhor, que as tuas promessas vão se cumprir na minha vida. E eu serei uma pessoa realizada em ti. Em nome de Jesus, eu declaro, eu profetizo que lá em casa haverá salvação, total libertação, haverá paz e muita alegria, haverá unidade, porque as obras do diabo estão destruídas. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Meu Deus, salva a minha casa, liberta a minha casa, restaura a minha casa, abençoa a minha casa, em nome de Jesus. Senhor Jesus, Coloque a mão direita no alto da tua cabeça. Xarabanagassúria. Neguei de plova. Jovas. O Senhor está visitando o teu lar neste instante. Esta unção que você sente neste lugar está cobrindo o teu lar. Pai, levanta os caídos, cura os doentes, liberta os oprimidos, restaura os abatidos, desfaça as sombras do diabo, quebra as cadeias, as correntes, as muralhas, as algemas, as prisões, as fortalezas do diabo, que caiam agora! E que o teu poder cubra todos, para que o teu nome seja exaltado, em nome de Jesus.
Que o Senhor te abençoe. Abençoe o teu lar e toda a tua família. Que o Senhor realize os teus sonhos, para que a alegria do Senhor complete o teu coração. Em nome de Jesus. Amém. Podes assentar. Aleluia. Antes de eu devolver o microfone ao pastor Oliveira, eu quero fazer o uso da palavra, anunciando para vocês os materiais que eu tenho ali atrás. Eu estive na África agora. Que pena que nós não temos multimídia aqui para passar as imagens do trabalho na África. Eu estive em Moçambique, estive na África do Sul e na Suazilândia, onde realizamos algumas cruzadas evangelísticas. Eu estou voltando para a África do Sul no dia 18 de outubro. Estamos fazendo na periferia de Joanesburgo, num lugar chamado Sakane. Sakane é uma favela, e ali começamos um trabalho e surgiu a necessidade de construirmos um templo. E o templo ficou avaliado em $20 mil. Eu tenho um trabalho aqui no Brasil, que é no Vale do Jequitinhonha, que fica no norte de Minas, fazendo divisa com o estado da Bahia, uma região muito carente. Também tenho os vídeos do Vale, para vocês conhecerem. Mas este ano eu estou voltando para a África pela terceira vez. E a visão é fortalecer esse trabalho. Eu estou precisando de $20 mil para começar essa construção. Se você pode me ajudar, eu tenho DVDs lá atrás. A cura da alma é a cura da rabugentice, do nervosismo. Tem gente que é rabugento. Está aqui dentro, Pai, entendeu? Aqui parece um anjo. Em casa é um terror. E a Bíblia fala assim: deixa a ira, abandona o furor, não te impacientes, porque certamente isto acabará mal. Se você não aprender a controlar a ira, você vai acabar adoecendo. Escute essa pregação, a cura da alma, porque você nasceu para a alegria. Amém? Fé inabalável. Essa aqui gravei lá em Medford, lá na igreja. Lá com o pastor Costa Júnior, lá nos Estados Unidos. Esse testemunho que eu dei aqui, eu tive que resumi-lo. Foi gravado na Lagoinha. A Lagoinha é uma igreja hoje com 40 mil membros. Uma igreja que está crescendo assim, assustadoramente. Só essa foto minha vale uns R$100. Olha, gente, como eu sou bonita. A minha filha falou: papai, 70% do seu rosto é nariz. Eu falei: minha filha, é para respirar melhor. O nariz desse, meu irmão, tem gripe suína, gripe não sei o quê. Meu testemunho. Superando os limites. Amém, gravado nos Estados Unidos. Há uma esperança. Essa aqui foi a nossa cruzada na África, com milhares de pessoas num campo de futebol. Pregação em CD, vivendo e aprendendo. A vida é uma escola onde você e eu precisamos aprender a extrairmos lições em cada evento. Amém? Sabe por que eu não volto para as drogas? É porque eu vivi lições que não vale a pena vivê-las de novo. É verdade, Senhor, amém. Passei por experiências que não compensam. Então aprenda a viver de forma correta. Nunca desista dos seus sonhos. Sonhar é bom. Realizá-los, melhor ainda. E a Bíblia nos ensina como tornarmos os nossos sonhos em realidade. Vida cristã vitoriosa
Saiba como desfrutar de um cristianismo vitorioso. Você foi marcado para vencer. Amém? Amém? A Bíblia diz que em todas as coisas somos mais do que vencedores. Outra pregação. Namoro abençoado, casamento feliz. Esse aqui é o CD que mais vende. Porque eu ensino como desencalhar a técnica. Eu só escutei casar louco. Quem é solteiro, levanta a mão. Meu Deus, meu Deus. Eu hoje. Eu tenho CDs com música, tenho 4 CDs de música. Sou musicaço. Eu nunca vi cantar tão bem como eu. Eu canto lá em casa, o filho fala, papai, chega, por favor. Ninguém aguenta mais. Eu tenho livros, olha aqui. Um DVD meu é vendido na livraria por R$25. Um CD meu de música, R$15. Um livro meu, R$10. Eu resolvi, em virtude de eu estar indo para a África, eu resolvi distribuir o maior número possível de materiais. Hoje, você vai poder levar um DVD por R$10. Pastor, eu vou fazer coisa melhor. 3 por 20. 3 CDs por 20. 3 livros por R$20. Pastor, mas eu não gostei. Você vai comprar de protesto. Eu vou dizer, eu não gostei. Mas eu vou levar. E eu estarei lá no final. Desejo para a igreja muitos anos cheios de vitórias na presença de Deus. Eu vou ver com o pastor a possibilidade de eu retornar aqui outra vez. Eu gostei de vocês assim de graça. Eu não cobro nada para gostar de vocês. Que Deus abençoe. Pastor Oliveira, vamos aplaudir a Jesus? Aleluia. Amém? Amém? Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Deus possa abençoar a vida do pastor Serafim, em nome de Jesus Cristo. Leia minha Bíblia. Meus amados, nós estamos aí na nossa construção. Deus tem nos abençoado. Deus tem movido. Não tem jeito de você ir lá dentro ver. Primeiro que lá dentro não tem luz. Segundo que lá está uma poeira só. Terceiro que lá está cheio de andaime, pau, escada. Se você entrar, você pode machucar. Mas a parede que dividia ali o templo velho e o templo novo já caiu. Eu creio que amanhã a gente acaba de limpar. No mais tardar terça-feira. E aí a gente vai começar então o contrapiso da igreja. O piso já está aí, já compramos. Então eu creio que os irmãos orem muito pelo pastor Divaldo, que é o pedreiro. Dê um sinal aí, pastor Divaldo, para todo mundo me ver. Esse varão aí abençoado, viu? Os irmãos orem muito por ele. Ele tem sido uma bênção nas nossas vidas aqui. Mas os irmãos do Centro de Recuperação que têm trabalhado hoje, trabalhando aqui, nós éramos 12. 12 homens aqui dentro. Uns trabalhando, outros banando, mas nós estávamos aqui. Os 12, trabalhando aqui, agarrado, foi uma benção, o dia inteiro ali, esse menino animado. Hoje saiu daqui, irmão, 2 caçambas. 2, foi? A terceira está ali. 20 metros de entulho. 20 metros quadrados de entulho, só hoje. Amanhã deve ter mais uns 10. A outra foi 3. Aquela ali já é a 4ª caçamba de entulho. Então nós estamos trabalhando, Deus tem nos abençoado, Deus tem movido. Eu vou pôr no YouTube depois as imagens, o vídeo das paredes caindo ali. E eu confesso, irmão, eu cheguei ali hoje, já está tanto papel, isso, meu Deus. Amém, pode tomar aí. Eu vou pôr os vídeos. Eu estava ali hoje fora, agora à tarde. Quando eu vi as paredes tudo no chão, irmão,
disse, meu Deus, vai começar tudo de novo. Porque na primeira reforma que nós fizemos, que era aquela igreja que nós estávamos, né? Nós fizemos igual dessa vez, derrubamos tudo. Bom, eu confesso que quando eu vi tudo no chão, deu vontade de chorar. E é engraçado, eu falava isso com os irmãos, quando nós fizemos aquela igreja, nós dizíamos, meu Deus, que igrejona. Isso ficou grande demais. Né? Agora sim, nós estamos num templo grande. Aí hoje eu dizia, meu Deus, aquele templo já foi para o chão. E hoje dobramos o tamanho para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Amém? E nessa noite, você tem a oportunidade de ofertar e dizimar na casa do Senhor. Deus lhe concede a oportunidade de fazer parte desse projeto, através do teu dízimo, através da tua oferta. Os obreiros estão aí com os envelopes. Então eu gostaria muito que você pegasse esse envelope nessa noite, e que você pudesse aí, levante a sua mão, eles vão te entregar o envelope, e que você pudesse aí nessa noite ofertar ao Senhor. Entenda, irmão, você não está ofertando para abençoar a igreja. Quem abençoa a igreja é o Deus dos céus. Você está ofertando porque Deus está lhe dando a oportunidade de ser abençoado. Amém? Porque a Bíblia diz que o nosso Deus, Ele dá semente ao que semeia. Então o Senhor está lhe concedendo a oportunidade de receber sementes. Vem aqui, Marichina, cantar essa canção aqui. Vamos cantar essa canção aqui agora na hora da oferta, pode ser? Pode ser, Marcelo? Nós vamos cantar, coloque aqui na frente o gasofilácio, tá? Coloque aqui à frente, por favor, em nome de Jesus. Nós vamos estar adorando o Senhor. Você vai sair do seu lugar, você vai trazer até aqui o teu dízimo, você vai trazer até aqui a sua oferta, em nome de Jesus. Se alguém ainda não pegou o envelope, é só levantar a sua mão. Nós vamos te entregar o envelope, para que você coloque aí a sua oferta, para que você coloque aí o seu dízimo. E eu pediria que mais uma vez, encarecidamente, você se colocasse de pé. Eu quero orar por você, eu quero orar pela tua vida financeira. O Deus dos céus vai mover sobre a sua vida. Então feche os teus olhos, segure na tua mão a tua oferta, o teu dízimo. Pastor, hoje eu não tenho, mas eu creio que eu vou ter. É um sinal, um ato profético. Levante também a sua mão. Senhor Deus e Pai, nessa noite, Deus, eu abençoo a vida dos teus filhos com toda sorte de bênção. Pai, lhe peço em nome de Jesus Cristo, Deus, que uma unção da prosperidade seja derramada sobre a vida dos teus servos, sobre a vida de cada um daqueles, ó Pai, que irá ofertar, dizimar na tua casa. Aqueles, ó Deus, em que um ato de fé também aí estenderam a sua mão, ó Deus, eu lhe peço em nome de Jesus Cristo, que esteja abençoando, movendo e dando vitória. Em nome de Jesus Cristo. Nós vamos estar adorando o Senhor. Sai do seu lugar, traga aqui à frente o teu dízimo e a tua oferta, em nome de Jesus. Sacrifício, quero minha vida a te entregar, como oferta viva em teu amor. Mas para te adorar foi que eu nasci, né, cara? Pois para te adorar está meu coração.
Jesus Cristo. Aleluia. Está aí dando aqui os avisos. Tem aqui o aviso dos meninos do Centro de Recuperação. Estão fazendo uma grande promoção hoje de ovo de codorna. Hã? Grande promoção de ovo de codorna. Hoje você não vai levar só o ovo de codorna. Não, também não. Além do ovo de codorna, tem ali maionese. Hã? Isso. O negócio é o seguinte, eles ganharam muito, irmão. E a gente precisa fazer essa doação virar recurso de uma outra forma. Porque os irmãos não vão aguentar comer tanta maionese. Hã? Então eles estão aí vendendo, toda essa renda é destinada ao centro de recuperação, ali as necessidades. Então você comprando ali é só R$5, 12 ovos de codorna e quanto de maionese? Um tubo de maionese, né? 2 litros? 2 quilos de maionese. Isso é maionese para crente. Viu? Então você vai levar aí, ajudar o centro de recuperação. Olha só, devido à reforma, essa situação do tempo que até semana passada estava normal, nós não estamos tendo oração de manhã. Por quê? Porque não tem como, irmão. Lá dentro está uma poeira só, não tem como fazer oração lá das 6h30 da manhã. Mas eu creio que na semana que vem a gente já volta ao normal com as nossas orações ali, 6h30 da manhã, aqui na igreja. Então esse período de reforma agora, nós seguramos o quanto deu, agora não deu mais, a gente sai do tempo. Nós fizemos algumas mudanças devido a isso. Primeiro, não há culto terça-feira. O culto de quarta-feira à tarde também não está tendo. E no próximo domingo também não haverá escola bíblica dominical. Amém? Então no próximo domingo não vai ter escola bíblica. Por quê? Porque aqui embaixo vai esquentar muito. Não é? Então não dá. Então nós não teremos escola bíblica aí no domingo que vem. E provavelmente no próximo também não. Mas aí nós vamos estar avisando a igreja. Amém? Mas nós começamos na segunda-feira, alguns irmãos estão sabendo, o nosso programa de rádio, na Rádio Sara Brasil FM, das 8h30 às 9 da noite. Está uma bênção o programa, muita gente participando, Deus tem movido assim. Nós estamos orando, porque nós queremos 1 hora, só meia hora é muito pouco, irmão, muito rápido o tempo passa. E eu estive lá na Rádio Sara e ontem eu tive a felicidade de encontrar o diretor da rádio lá à noite. E aí ele disse, olha, eu tenho ouvido seu programa, o povo tem comentário, né? Eu quero dizer que nós estamos abrindo aí, provavelmente, tem uma pessoa que faz o programa da 1 da tarde às 2, ou das 3 às 14 horas, que provavelmente ele não vai fazer mais. E o primeiro da fila para pegar esse horário é você. Eu disse, glória a Deus. Então nós estamos orando aí, para que a gente consiga então essa 1 hora de programa aí. Tem sido uma bênção. Amém? Olha só, já estou avisando alguns dias, já tenho aqui nas minhas mãos mais 2 casais, né, que mandaram aqui os nomes. Nós estamos fechando o encontro de casais. Estamos fechando já. Por quê? Porque é mês que vem. 21, 22 e 23 de outubro é o nosso encontro de casais. Então se você ainda não fez sua inscrição, você tem que fazer logo, porque eu já vou enviar os nomes para o hotel. Lá em Caldas Novas, sexta, sábado, domingo, já está confirmado. Pastor Valdivino vai vir de Uberaba, vai participar do encontro de casais. Vai estar conosco o pastor João de Uberlândia, vai estar ministrando ali os 3 dias ali em Caldas Novas. Então você que ainda não fez a sua inscrição, não assinou o seu contrato, faça isso hoje, em nome de Jesus. Pastor, mas eu não tenho dinheiro para pagar hoje, não tem problema, irmão. Você pode pagar depois, mas feche já o seu contrato hoje, porque eu vou mandar os nomes lá para Caldas Novas. E vai ser muita bênção, muita bênção, muita bênção. Amém? Nós já estamos avisando também o nosso congresso em fevereiro. 21, 22 e 23 de fevereiro, não é isso? Eu acho que é, se eu não estou enganado com a data. 21, 22 e 23 de fevereiro vai estar conosco, já está fechado, confirmado, a Nana Chara e o Brinco. Nana Chara, que é filha da Baby do Brasil. Tem uma palavra... Nós tivemos ali na Catedral da Família, o Brinco deu seu testemunho, tem uma palavra abençoada. Nós estaremos então fazendo o nosso congresso aqui no mês de fevereiro. Temos aqui nos visitando nessa noite a nossa amada irmã Cássia. Cadê a irmã?
Mano, tá lindo, Deus abençoe. Eu nunca acerto, irmão. Isso é um mistério. Quando eu penso que a pessoa, eu olho para cá, a pessoa está de lá. Eu olho para, eu vou para cima, mas é irmã, né? Aí eu não erro mais. Então seja bem-vindo, Deus abençoe a sua vida, irmã que é de Brasília. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus Cristo. Amém. Pastor Serafo, Deus abençoe, varão. Prazer, uma honra conhecer o irmão. Mas não vai embora, meu amado, sem comprar o material. Eu sei que esse pastor queria tanto ser usado por Deus, chegou a hora, viu? O pastor queria tanto que Deus me usasse, está aí. Você vai passar ali, vai adquirir um material. Esse material vai estar fazendo aí a diferença, né? Lá nessa igreja que vai ser construída em nome de Jesus Cristo, amém? Então você passe ali e leve um CD, DVD, livros, né? Compre ali, você vai estar semeando em terra fértil, amém? Ele diz que aquele que semeia, ele colhe. Olha só, no próximo domingo, depois da manhã, depois da manhã, domingo, o nosso culto começa às 18 horas. 18 horas o culto de domingo. E vai ser um culto especial, porque no final do culto, nós vamos cantar parabéns para o pastor Juliano e para a pastora Kelly. Não é? Então no próximo domingo, nós vamos trazer aqui um bolo de fubá, com que? Mané pelado, tubaína, cola. Não, um refrigerante que eu descobri a fábrica, né? Eu estava conversando mais um pouco, nós fomos buscar, irmão, a tenda, passando em frente a uma fábrica de refrigerante Aparecida, sabe como que chama? Beleza. Beleza. O irmão me disse, não pastor, lá não tem erro. Você fala que é perto da fábrica, beleza, lá é igual Coca-Cola. Eu disse, meu Deus. Olha, eu estive lá em Minas, na terra, pastor, lá onde o pastor está, lá em Uberaba, me disseram, pastor, você vai tomar um refrigerante aqui, melhor do que Goianinho, melhor do que Coca-Cola. Pastor, é bom demais. Pastor, bom aqui, deixa eu tomar Coca para tomar eles. Qual que é, irmão? Golé. Aí eu sentei com os irmãos para almoçar, os irmãos trouxeram golé. Aí me deram para beber. Disse, vai pastor, eles vão uma cara de empolgação assim. Aí eu bebi. Ele disse, e aí pastor? Eu disse, irmão, quero ser sincero. Ele disse, fala pastor, não presta não. Os irmãos ficaram frustrados, foram lá na hora de comprar Coca-Cola. Então eu descobri mais esse hoje, refrigerante beleza. Então no próximo domingo nós vamos cantar parabéns. Por que eu estou avisando antes? Você comprar um presente. Bom? Então você vai trazer um presente aí, pastor, pastora. Vai ser uma bênção. Eles são humildes, pode ser qualquer coisa. Pode ser meia. O Maxwell disse que o Juliano está de meia. Então, no próximo domingo, nós vamos estar cantando parabéns aí para os pastores. Amém? Vamos ficar de pé, em nome de Jesus. Quero convidar aqui a pastora Marina para orar aqui. A mulher chegou cheia do fogo e do poder lá de Belo Horizonte. Vem aqui, pastora. Ficou lá uma semana, irmão, só percebendo. Tem que derramar um pouco aqui, vem cá. Então ela vai estar orando aqui pelas fotografias, as pessoas aqui representadas. E nós vamos estar estendendo suas mãos para cá em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém, irmãos? Amém. Estava com saudade já. Ficamos ali 9 dias no monte ali, em Belo Horizonte. E foi puro, foi muita bênção, graças a Deus. Recebi bastante de Deus. Tinha muita coisa ainda a fazer na minha vida e eu creio que eu fui restaurada totalmente e que o meu ministério agora vai ser diferente, vai deslanchar realmente como o Senhor havia prometido, amém? Vamos orar então, agradecer ao Senhor por essa noite maravilhosa, né? Nós rimos tanto, né? Esse pastor traz uma alegria tão gostosa, né? A palavra do Senhor realmente nos alegra. E crente é bicho doido mesmo, chora, ri, né? Grita, é muito bom. Aleluia, Jesus. Glória a Jesus, aleluia. Santo, santo, santo é o Senhor. Estenda as mãos para cá, vamos estar orando por essas vidas.
Senhor nosso Deus, nós colocamos agora, Senhor, cada vida aqui representada na Tua presença, Pai. Sabemos, ó Pai, que o Senhor é Deus que pode todas as coisas. O Senhor é Deus que muda as histórias, Lemanto e canta Labás. O Senhor é Deus que tem muito mais, Lemanto e canta Labás, do que nós possamos imaginar, Pai. Senhor, eu declaro, Lemanto e canta Labás, debaixo da unção do Senhor, Pai querido, que essas vidas, Alabato e canta Labás, irão receber, Senhor, do Senhor, Pai, porque nós nada temos, mas o Senhor tem todas as coisas, ó Pai. Tudo aquilo que eles necessitam nessa noite, Senhor. Pai querido, vai tomando, Senhor, vai tomando cada vida aqui na Tua mãos santa, Pai. Vai trazendo, Senhor, a existência, Senhor, meu Deus, de manto, de canta, labaixo, de canta, cada sonho, Pai, cada pedido, Senhor, meu Deus. Realiza os sonhos do Teu povo, Senhor, meu Deus. Oh, Deus, glórias. Tu és Deus que realiza sonho, Pai. Por isso nós confiamos no Senhor. Por isso, Senhor, meu Deus, como um ato de fé, Senhor, os Teus filhos trouxeram essas fotos e todos esses objetos, oh Pai. Porque nós cremos que servimos a um Deus vivo, que tudo pode, Pai querido. Por isso, Senhor, nesta noite, Pai, eu quero colocar, Senhor, a cada um delabaixo de cantas, de manto de cantas, que está neste lugar, debaixo das Tuas mãos poderosas, Pai. E que o Teu sangue poderoso, Pai, possa estar, Senhor, meu Deus, lavando e purificando cada lamancho de cantas. Ah, Deus querido, toma, Senhor, meu Deus, a causa dos Teus filhos nas Tuas mãos. Vai abrindo as portas e as comportas dos céus, ó Pai. E vai, Senhor, meu Deus, fazendo de manto de cantalabá sobre essa igreja, Senhor. Uma unção especial, Pai querido. Aquela unção, Pai, que só o Senhor de manto de cantalabá pode dar, Pai. Que possamos sair daqui, Senhor, meu Deus, convictos, ó Pai, de que estamos realmente levando a nossa bênção, Pai. Tudo aquilo que viemos buscar nessa noite, Pai, nós sairemos daqui com a certeza de que estamos levando, Pai, porque o Senhor é Deus que cumpre promessas. O Senhor é Deus fiel, Pai, e nós sabemos que o Senhor é conosco. O Senhor está neste lugar, Senhor, meu Deus. Sabemos que quando chegamos aqui, o Senhor já nos esperava, Pai. Oh, Deus querido, sabemos que esse dia estava, Senhor, na manto de Catalabás, e reservado para cada um de nós, oh Pai. Oh, Deus querido, vai, Senhor, meu Deus, tomando cada um nas Tuas mãos. E vai, Senhor, abrindo as portas, realizando os sonhos, oh Pai. Curando, Senhor, meu Deus. Libertando, salvando, Senhor, meu Deus. Em nome de Jesus nós te pedimos, ó Pai. Derrama, Senhor, do Teu poder e da Tua graça, Senhor, meu Deus. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Ainda de pé, vamos orar, encerrando. Levante as tuas mãos para os céus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo estejam em bênção sobre a vida de cada um, hoje, amanhã e sempre. E todos dizem...